Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando o bloco da Fórmula 1 da edição 566, que também tem Fórmula Indy e MotoGP. Não deixe de ouvir também estes blocos, é só entrar lá no nosso programa, ou se você tem aí o seu agregador de podcast no seu Android ou no seu iOS, é só você ir lá que provavelmente o programa já está lá. Se ainda não estiver, daqui a pouco ele sai, né? Que os programas têm as ordens aí, cada bloco numa ordem diferente, mas mais tarde ele pinga aí, fique ligado para não deixar de ouvir nenhum dos blocos. Nesse bloco da Fórmula 1 me acompanham Fábio Campos e Diogo Gomes, e vamos começar com um e-mail com as considerações, já que na semana passada tivemos o Grande Prêmio de Mônaco e recebemos algumas considerações, como a de Marcelo Cesarino, que diz o seguinte: vi o GP de Mônaco de 2011 essa semana. Era uma corrida que a Liberty e a FIA deviam ver. Foi uma corrida muito boa, com ultrapassagens, batidas e disputas, e nem choveu. Motivo? O carro mais estreito, menos pressão aerodinâmica e pneus que se desgastavam mesmo. Essa história de agradar os pilotos com carros mais rápidos e difíceis e bonitos pioram demais a Fórmula 1. A prioridade, uma categoria de automobilismo, é segurança, depois competitividade. O resto é resto. O Raposo disse semana passada que não acreditava que o Alcor recebeu ordens da Mercedes. E agora? A Mercedes perdeu meu respeito. Tá comprovado isso, Diogo Gomes e Fábio Campos? Vocês que são muito mais ligados nas notícias. Eu vi que rumores e tal de que tinha tido a confirmação de que essa ordem realmente existiu. Eu não vi se isso é uma confirmação real, oficial e tudo, ou se é apenas mais boatos. Mais confirmado impossível. Em todas as partes. Em todas as partes você fala, diz Toto Wolff saiu e confirmou na imprensa, é isso? É o famoso o jogo, traduzindo para o português bem solto, seria algo como o jogo é jogado dessa maneira. E o Ocon também, né, não quis dizer que sim, que não, ficou aquele rodeio. É o famoso eu fiz, mas eu não quero dizer que fiz literalmente, então, enfim, mas ficou bem claro. Tem um lance também da Red Bull com uma das Toro Rosso, eu não vou lembrar o nome dos pilotos exatamente agora, mas creio que seja o Max, creio não, né, de fato foi o Max Verstappen subindo do grid, com uma das Toro Rosso, não lembro exatamente qual, que aí comentaram que existiu algo parecido. Eu confesso que não vi o lance se realmente aconteceu, se era um Hartley ali já atrasado pelos problemas que teve na primeira volta, ou se não, se era uma posição de fato e ela foi deixada de lado. Mas esse caso da Mercedes aí, ele ficou muito claro, e teve a confirmação do Toto Wolff depois, então realmente não ficou claro se foi algo premeditado antes da corrida ou se foi algo durante a corrida, mas eu tenho a impressão que se fosse algo definido durante a corrida, poderia ter ali algum rádio, sabe, algum ponto ali que pudesse ser puxado. Não sei se o Fábio Campos tem alguma informação a mais nesse sentido. Olha, eu acho o seguinte, para vocês, para o ouvinte, eu fico feliz de não ter tido uma corrida esse final de semana de Fórmula 1 para ter a oportunidade de passar algumas coisas, já que eu não estive aqui. Quer dizer, eu estive aqui, né? Eu gostaria de passar para o ouvinte que o meu contrato com o Café com Velocidade estipula presença às segundas-feiras. Então, qualquer edição que não tenha Fábio Campos foi porque removeram do cronograma original o dia exato da gravação. Então a culpa nunca é minha, ouvinte do Café com Velocidade. Mas brincadeiras à parte, eu fiquei ouvindo vocês no programa na semana passada e fiquei admirado como vocês colocaram em dúvida. Né? Eu coloquei em dúvida. Você colocou em dúvida. Não, o Rosa também teve algumas dúvidas. Porque é uma coisa, gente, olhando a imagem, é uma coisa tão escancarada o que ele faz, que não há dúvida de que ali há alguma coisa. Porque ele levanta muito o pé. Não é só aquela questão de que um piloto coloca de lado, o outro não dificulta. Isso já me incomoda.
né? Eu já acho incômodo essa mania da Fórmula 1 oficializar as duas categorias em uma só. Né? A gente vê vários pilotos, no Bahrein aconteceu, onde mais aconteceu, meu Deus, enfim, aconteceram em outras pistas em que o piloto de equipes que não tem nada a ver uma coisa com a outra simplesmente não oferece briga porque está ali uma Ferrari, está ali uma Mercedes, entrega. Né? Que é sintoma de duas coisas. Uma, dessa questão de um piloto ter que, né, eu não posso desgastar o meu pneu, eu não posso desgastar o meu equipamento, né, então ele nem briga. E a outra, essa que tem mais a ver com o Grande Prêmio de Mônaco, que é uma categoria diferente da minha, eu não vou nem brigar porque eu vou perder tempo, sendo que um piloto, vou lembrar aqui agora, acabei de me lembrar aqui, de um Grande Prêmio de Mônaco, não sei se o Diogo vai se lembrar, porque talvez não tivesse nem nascido, ou mal nascido estivesse. Bem nascido que foi, na verdade, mas pouco tempo que eu quis dizer. Raposo provavelmente se lembrará. Às vezes eu não era nascido também. Não, você nasceu antes de qualquer um de nós aqui. Então não tem esse problema. Do Henrique Bernoldi com o Coulthard em 2001. Lembra desse Grande Prêmio de Mônaco? Sim, muito claramente. Gerou uma repercussão, infelizmente até foi negativa, mas o Bernoldi, tudo bem, em Mônaco é aquilo que vocês discutiram aqui na semana passada. Né? O Bernoldi segurou o Coulthard a corrida inteira, fez o papel dele como piloto, né? Fez o papel de um piloto. Se isso foi bom ou ruim para a carreira dele, não sei, porque em 2002 ele venceu como piloto da Erros, que fechou, né, durante aquela temporada. O que eu estou querendo dizer é que um piloto, o piloto entregar, eu vou chegar no Ocon ainda, mas conceitualmente, um piloto nem brigar com um carro que seja uma Mercedes ou uma Ferrari atrás dele, ele está jogando fora uma oportunidade justamente de brilhar, de mostrar uma coisa que, a meu ver, tem muito valor, que é a técnica na defesa de posição, que é bonito de ver. A gente já elogiou, nós somos os defensores, eu, né, não vou falar por todos, defensor de ultrapassagem, sempre fui, sempre sei, mas a gente já reconheceu várias vezes aqui a beleza de uma disputa em que, mesmo que a ultrapassagem não se concretize, mas vira aquela disputa atrativa, tensa, com tentativas, com fechadas, com troca de posições, às vezes nem, mesmo que não chegue às vias de fato de trocar a posição, mas de uma técnica bem executada para defender posição. Né? E os pilotos de hoje em dia jogam fora essa oportunidade. Fecha parênteses, vou entrar no Ocon. Né? A levantada de pé dele é uma coisa tão escancarada, mas é tão escancarada que não tem nem como você negar. Eu acho que é por isso que o Toto Wolff admitiu essa semana, que talvez seja o que o nosso ouvinte Cesarino esteja se referindo. Mas mesmo se não tivesse admitido, vocês mesmo na semana passada falaram aqui, durante o programa, aí procuraram a notícia e falaram que leram aqui o Toto Wolff dizendo, o Diogo, acho que foi o Diogo Gomes, citou até textualmente ele falando, that's the way it is, ou seja, se isso não é uma confissão, não nada mais é, né? Nada mais é. Quando eles desconversam dessa maneira, eles estão evidentemente admitindo, né? O que é muito triste, é ridículo, né? É muito ridículo, porque vocês discutiram semana passada a questão da Mercedes, só executou a estratégia porque sabia que o Ocon facilitaria, né? Então, a gente está vivendo uma época de pilotos, essa era dos pilotos fazerem parte de programas de desenvolvimento, né, que é uma coisa muito perigosa, porque se isso virar mania, né, a gente não vai ver nunca uma Toro Rosso brigando com uma Red Bull. Tudo bem, você vai falar que ali é o mesmo dono, alguém pode relevar, eu não relevo. Você não vai ter então um Leclerc jamais fazendo, dando sempre passagem para o Vettel. Você tem toda uma série de pilotos de desenvolvimento que estão espalhados pelo grid. Né? Então há um risco de contaminação. Essa, para mim, é a expressão referente a esse assunto de moda. É um risco de contaminação, porque se essa moda pega, a gente vai ter pilotos. Vocês falaram aqui jogo de equipe, eu não concordo. Não é jogo de equipe, não é a Force India, não tem nada a ver com o assunto. Provavelmente nem saiba o que está acontecendo. Tão preocupados eles são mais em proibir do que liberar a ultrapassagem. Mentalidade pequenininha. A Force India é uma equipe com uma mentalidade muito pequena, muito tacanha. Né? Todo mundo adora a Force India, maravilha, o trabalho técnico, isso é uma coisa. Né? A cabeça dos dirigentes da Force India é deplorável. Né? E aquilo ali, é claro que é um acerto de Mercedes com o Ocon. Né? E evidentemente, me parece, né? É uma coisa prévia. Evidentemente é prévio.
Porque, olha, você vê um Mercedes na sua frente, você, por favor, você dê passagem. E o piloto cordeirinhamente aceita, né? Porque ele faz parte do programa de desenvolvimento. Isso não há garantia nenhuma de que ele vai ser promovido por causa disso. Ou alguém acha que ele ganhou mais pontos com a Mercedes por causa disso. Não, olha que podemos considerar o Ocon para o ano que vem, porque ele cedeu passagem em Mônaco. Pelo amor de Deus, né, gente? Claro que se o Ocon for ser considerado para a Mercedes, vai ser porque fez pódio, vai ser porque brigou, porque ultrapassou, porque fez uma grande corrida. Então o piloto burro acha que isso tem influência no futuro, positiva no futuro dele. Não tem. Não tem. Né? Só que ele, né, ele tem que burramente aceitar a burrice, né? Com perdão da redundância, sente impotente de negar qualquer tipo de coisa. Então é um mal do automobilismo moderno, mais um mal, porque assistir aquilo é patético. Eu acho que é patético um piloto levantar o pé daquela maneira, tão escancaradamente, mas tão escancaradamente, que você está simplesmente facilitando mesmo, e você está entregando algo que podia ser bom para você. Se ele briga com o Hamilton, ele seria muito bom para ele. Né? Só que os interesses da Mercedes falam mais alto do que qualquer coisa, o que é lamentável. Algo mais, João Gomes, a falar sobre o assunto? Que você queira acrescentar? Complementar? Não. Acho que eu já até falei bastante sobre esse tema, né, na semana passada. É claro que, enfim, algo que revolta, e bastante. Realmente os indícios de que foi algo acertado antes da prova, né? O Campos falou sobre a Force India não ter, achar que a Force India não tem ciência. Eu tenho dúvidas sobre esse ponto. Mas não só dúvidas mesmo, nem não sei se sim, nem se não, mas, enfim, o ponto-chave ali... Você diz quem? A Force India, você está dizendo? E a Force India saber da ordem. Talvez até saiba. O que é pior ainda também, né, Diogo? Se entregarem também a sua... Não melhora a situação, né? Vale lembrar o Jean Todt com a Sauber, né? O Jean Todt foi pedir para o Norberto Fontana atrapalhar o Villeneuve em 97. Né? Ou seja, esse enraizamento, né? E os programas de jovens pilotos também, gente, são coisas absolutamente que dominam o automobilismo. Hoje a gente já sabe, já falei aqui, a gente já sabe quem vai chegar na Fórmula 1, porque os programas de desenvolvimento se tornaram quase que o único caminho para a Fórmula 1. Você vai assistir uma corrida de Fórmula 3 hoje, você já tem lá o piloto Force India com a pintura da Force India, o Daruvala, você tem lá o Fenestras, que já é um piloto Renault, já corre com a pinturinha da Renault, você tem o Tipton, que já corre com a pintura da Red Bull. Ou seja, você já pensou se isso aí começar a virar mania? A gente vai ter um grid repleto de pilotos que metade favorece uma equipe, metade favorece outra equipe. Né? Você não vai ter mais essa disputa de Bernoulli contra Coulthard, por exemplo. Eu acho isso perigoso. Não estou dizendo que já está acontecendo em larga escala. Eu acho que vale, no mínimo, a nossa atenção. Porque foi feio. Ficou muito feio, eu acho. Só para registrar, essa também foi uma pergunta do nosso querido Jailson, né, que ele diz, na verdade, queria saber, se possível, a opinião do Fábio Campos com relação a essa questão. Não que eu tenha ficado Respondi sem saber, Jailson. Está respondido aí. Não que eu não tenha ficado satisfeito com a resposta dos participantes, mas realmente fiquei curioso em saber a opinião do Campos. Pode falar, Jailson. Não concordei, não fiquei satisfeito. A gente não fica... Aqui é zero ego. O ego aqui é zero, Jailson. É o jeito quando a pessoa fala assim, tudo bem, mas faltou só uma opiniãozinha, porque ele está falando assim, alguém, por favor, diga aí o que eu quero dizer. Não deixa esse Thiago Raposo vir com essa... Eu devo ter perdido o lance, provavelmente eu preciso rever. Então... Não, você até colocou a dúvida durante a edição. Você falou, não sei se eu vi direito, mas reveja, Raposo, reveja o lance. Talvez esteja lá no highlights do YouTube, não sei, não assisti o highlights, mas enfim. Reveja, a levantada de pé na saída do túnel é muito escandalosa. Não é pouco não, é muito. Eu tava com visitas em casa, problema. Corrida de Fórmula 1 tem que se assistir sozinho. Não deve se admitir se visita em casa. Nem bicho de estimação na sala não pode. Exatamente. Eu acho que sobre Fórmula 1 nós não recebemos mais nada, foi isso. Os outros e-mails se concentraram em Fórmula Indy e em MotoGP, que foram as outras duas categorias que estiveram em ação no último final de semana. Nós tivemos aqui uns temas sugeridos por vocês, né? Tanto o Fábio Campos quanto o Diogo Gomes. Fábio Campos, eu queria que você introduzisse então o tema que você trouxe com todo carinho com relação à Ferrari, para a gente debater um pouquinho mais. Não foi com todo carinho, não. Eu sou obrigado a dizer, compromisso sempre com a verdade, que eu lembrei desse tema 5 minutos antes do bloco começar a ser gravado, que é um erro. Né? Deveria tê-lo colocado para discussão antes, para todo mundo se preparar, mas realmente só me veio à cabeça
quando a gente estava gravando aqui o bloco da Indy, então eu já trouxe ele para a pauta 5 minutos antes. Mas enfim, eu só deixar registrado, né, que eu acho que foi uma coisa que correu muito forte nos bastidores de Mônaco, e eu não sei se a TV, por exemplo, brasileira citou ou repercutiu um pouco, enfim, pelo menos colocou ali algum enfoque nesse assunto, que a gente teve, e isso pode ter um impacto no restante do ano, por isso que eu acho importante a gente discutir, porque a Ferrari teve uma situação que pode ter sido fatal para suas pretensões nas próximas corridas, que é o sistema de uso de energia da bateria além do limite. Né? A Ferrari teria não, e aí é que é o negócio, né? É comprovado, porque é igual a entrelinha do Toto Wolff, né? Quando fala assim, as coisas são assim, ele está confessando. Né? E o Charlie Whiting foi entrevistado, eu não li, eu vi, que para mim é muito mais valioso, para você inclusive ter a percepção da resposta, não só ali a letra fria do texto. E o Charlie Whiting, ele desconversa claramente, ele fala, a partir de agora está ok, agora estamos satisfeitos, demos um jeito na situação, podem ficar tranquilos. É quase que uma admissão de culpa, de que havia culpa no caso da Ferrari, só para o ouvinte entender que talvez aquele ouvinte que só gosta de assistir a corrida, que não está errado, coisa nenhuma, mas não fica aí ligado como a gente, notícia, querendo saber, querendo ler, querendo entender. A Ferrari teria criado uma espécie de marca-passo num sensor, que a FIA tem um sensor que há uma limitação, como tem na Fórmula E, né? A limitação de kilowatts que a bateria do carro de Fórmula E pode gerar, o da Fórmula 1 também tem uma limitação, cujo número me foge aqui de cabeça agora, mas existe uma quantidade de kilowatts que a bateria pode gerar, ela não pode exceder o limite. E a Ferrari teria feito, para explicar bem simplificadamente, viu gente? A Ferrari teria feito como se fosse um marca-passo, ela teria criado uma saída, né, de uma ação de um fio que pula esse sensor. Claro que não é tão simplistamente existe? Enfim, não é tão simplificadamente assim, né? Não é tão às vistas assim. Não é tão simples. Não é tão simples, é isso. Você foi simples agora, coisa que eu não consegui ser, muito bem. Claro que não é assim, simplesmente, né? Abre a tampa e vê que tem um... Não, é uma coisa bem mais engendrada, né? Mas fez no frigir dos ovos, é isso. Teria feito uma ligação ilegal que passava mais energia da bateria, portanto, para o motor, né? Que é o ERS, né? O sistema de recuperação, o CARES, na verdade, né? Que é um sistema de recuperação de energia cinética ali das freadas, gera a bateria passa para o motor, essas coisas todas que o nosso ouvinte já sabe. E isso foi alterado, isso a Ferrari não tem mais esse sistema. Portanto, fica na minha opinião, a interrogação, na minha opinião não, eu jogo aqui para os ouvintes a informação de como será, a dúvida de como será o desempenho da Ferrari a partir de agora. O quanto isso, a gente nunca sabe precisar, né? 1/10, 2/10, 1/100 só, enfim. A gente não sabe quanto, mas fica a pulga atrás da orelha. A Ferrari era uma das 120 kW o limite, está aqui informando o Diogo Gomes. Eu desconfiava que era esse número, não tinha certeza. Obrigado, Diogo, pela informação. É menos até do que a Fórmula E, né? A Fórmula E chegou a 200 esse ano, mas enfim, a Fórmula E trabalha só com este tipo de energia, né? É uma situação diferente. Então, pessoal, para resumir o assunto, vamos ficar ligados, porque a Ferrari era uma das favoritas em Mônaco. Né? Bem que a Red Bull fez o que fez, a Mercedes seria a terceira força, a gente já tinha até falado aqui no café, claro, não cravamos, mas existia seriamente essa possibilidade, tanto que foi mais ou menos o que aconteceu, mais ou menos não, né? Foi o que aconteceu, mas eu fico curioso de saber o que vai acontecer com a Ferrari agora, porque a tolerância da Fórmula 1 sempre vai ser algo que me causa estranheza. Eu jamais vou entrar nesse raciocínio de que na Fórmula 1 sempre foi assim, todo mundo faz assim, né, Diogo? Até para você complementar, para você entrar também no assunto. Esse tipo de argumento não me convence mais. Eu já tomei essa decisão de que o sempre foi assim, não serve para mim, para Fórmula 1, para futebol, para política, para Brasil. E as pessoas têm essa mania, né? Um dia eu coloquei lá um post no Twitter do quanto que o Alonso merece em termos de braço ter mais títulos e o quanto que o Alonso merece em termos de caráter. E teve gente que, não, mas o Senna, o Schumacher, meu amigo, eu não nivelo por baixo. Eu nivelo por cima. Se existem outros exemplos de roubo na Fórmula 1, existem milhares de trapaças, de jeitinho, não quer dizer que o que a Ferrari fez não deveria ser seriamente repreendido. Mas a decisão passou por outros caminhos
que daqui a pouquinho eu complemento. Deixa eu ouvir o Diogo Gomes agora, que quer falar sobre esse assunto também. Você vê, ponto 1. A FIA fala que agora tá ok. É bem como você explicou, bem a questão de, então peraí, acho que tinha algo errado aqui. Uhum. Só que eles falam no primeiro parágrafo, agora tá ok. E no segundo parágrafo eles falam, mas a partir do Canadá vai ter um sistema para olhar mais de perto ainda. Então, exato, as entrelinhas, Diogo. Olha as entrelinhas, Diogo. Exatamente. Sabe, no fundo, não tá ok. Porque se estivesse ok, fechou. Mas não, vai aumentar mais ainda pro Canadá. Outro ponto, se a Mercedes está expondo isso de uma maneira tão clara assim, só me faz pensar que eles não têm isso, né? Falaram até em bateria dupla, mais ou menos, que você usou como marca-passo ali, uma ligação entre as baterias. Então, assim... É igual o difusor duplo, né, Diogo? A primeira opção é sempre tentar. Se não conseguiu, denuncia. Exatamente. E como é algo bem no cerne ali mesmo, né? Bem no coração, é difícil mexer, não é o que dá para simplesmente tirar ou colocar um ponto aqui ou ali. Mas, assim, bom, ponto 1, com relação a se isso é válido ou não, eu acho que nem a FIA nesse momento sabe, para ser bem honesto. E quando ela colocou, né, ela até colocou, acho que um pessoal alguns colaboradores da Mercedes para fazer toda a pesquisa, enfim, a análise em cima do caso. A FIA pareceu bem perdida em cima disso, a Mercedes apontou o dedo muito claramente, é natural porque é a grande adversária, né, e parece ter achado algo ali que a Mercedes não tem. Eu confesso que eu não sei dizer o quanto isso, acho que ninguém sabe nesse momento dizer o quanto isso ajudou a Ferrari, ou o quanto pode continuar ajudando a Ferrari, ou se ajudava e agora eles... A gente não sabe, sem dúvidas. A gente não sabe quantificar, mas que ajuda, é mais energia para o motor, né? É isso ali, só que eu acho que fica mais bonitinho desse jeito. É bonito. Então, né, assim, a Ferrari já não tinha isso em Mônaco, ou antes já não tinha, porque até onde eu pude apurar, essa pesquisa, digamos assim, ela já vinha acontecendo algumas corridas, mas em Mônaco é quando ela dá um boom maior. A denúncia veio depois do Bahrein, Diogo. Então, assim, porque em Mônaco eles conseguiram atuar. Então, olha como a coisa foi mantida bem no sigilo durante vários grandes prêmios, né? Exatamente. Então, assim, é algo interessante para a gente acompanhar. Não sei se seria algo tão determinante, mas é como nós acabamos de falar, ninguém no mundo hoje tem a menor noção do quanto isso fez a Ferrari ter um pulo a mais em cima da Ferrari. Então, no mundo não. A Ferrari sabe quanto ela perde com isso, né? A Ferrari sabe. Eles lá sabem. Não, e se eles fizeram alguma alteração? A gente está especulando aqui porque basicamente não dá para ter isso concreto. Só a Ferrari tem isso. Se eles perderam, se eles tiraram esse ponto a mais que eles tinham por conta disso em Mônaco, ou nessas últimas corridas, talvez no Canadá tenha pelo menos os primeiros reflexos sobre isso, porque Mônaco a gente sabe que, enfim, é totalmente diferente de tudo, né? Bom, enfim, vamos acompanhar, mas pode ter algumas variações aí. É interessante essa questão, porque sempre que um carro surge forte assim, aí obviamente aquela briga natural das outras equipes, ainda mais uma equipe fortíssima como a Mercedes, de ir atrás, de buscar pontos, de tentar ver ou de questionar a parte, como foi a questão, mais uma vez, não controlada muito bem pela FIA do retrovisor, que não era um retrovisor, era uma letra aerodinâmica com um espelho para fingir que era um retrovisor. Exato. Então, assim, toda essa briga, sabe, assim, claro que eu prefiro ver briga na pista, mas tudo isso aí faz parte da Fórmula 1, sempre fez, vai continuar fazendo. Como vai ser a influência, a gente vai ter que esperar o Canadá para ver, mas assim, é mais um ponto adicionado a essa corrida do Canadá. E isso é muito bom, quanto mais pontos ali para a gente observar, para, enfim, debater, é mais interessante. Mas isso da Ferrari foi uma leitura especial do regulamento ou ela burlou o regulamento? Essa é burlar mesmo, porque, inclusive, é incrível como as equipes, né, essas informações vazam. Porque as equipes estão constantemente trocando de pessoas, né? Então, constantemente tem mecânico indo de uma para outra. A gente não está nem sabendo disso, porque não vira manchete, né? Então, o mecânico troca de equipe e ele vira e fala, olha, pode denunciar, porque lá onde eu trabalhava fazem isso, isso, isso e isso. E aí começa um jogo de bastidores que muitas vezes nem chega nos nossos ouvidos. Porque nem sempre estoura. Estoura quando há uma ação. Nesse caso da Ferrari, houve uma ação, houve uma atitude, houve a FIA... teve que fazer uma alteração técnica, né?
Então chegou aos nossos ouvidos. Mas Raposo, é uma ligação de é o que eu falei, é um marca-passo, é criar um fio para driblar o sensor. Então, no sensor da FIA passava a quantidade do regulamento. A outra ligação era usada para exceder a quantidade do regulamento. Então não existe, nesse caso, não é nem aquela questão de interpretou, peraí, mas se você ler direito a entrelinha, não. Esse caso foi uma tentativa clara de E a descoberta foi assim? Foi por troca de funcionário? Não, sempre é. Eu estou dizendo isso não nesse caso, estou dizendo que sempre é assim. Mas nesse caso, você sabe de onde veio? A denúncia é da Mercedes, se não me engano. Né? A Red Bull também, o Christian Horner sempre vocifera contra essas coisas, mas se eu não estou enganado, a Mercedes é quem levanta a primeira questionamento. Isso é mais local também, né? Porque eles estão, Raposo, constantemente protocolando reclamação na FIA. Constantemente eles estão, essa equipe está fazendo isso, essa equipe está fazendo aquilo. Só que a maioria nem chega aos nossos ouvidos, e é até bom que não chegue, porque senão a gente vai ficar tão focado nesse tipo de coisa, a gente corre o risco do ouvinte querer assistir menos corrida do que... Já vi tantos e-mails críticos na edição passada, né, e estou trazendo isso daqui porque eu acho que é por 2 pontos. Né? Primeiro, porque eu acho que jornalisticamente, eu me vejo até na obrigação de trazer pelo menos esse registro para o ouvinte que não está sabendo. Igual eu falei, a gente tem que respeitar muito o ouvinte que só nos escuta aqui e assiste corrida. Né? Ninguém tem a obrigação de ficar sabendo esse lado ruim. Mas é importante que a gente traga aqui para registrar. E o segundo motivo, né, Raposo, para a gente ficar atento, porque vai que a Ferrari não ganha mais nenhuma corrida no ano. Né? Tomara que não, tomara que a Ferrari tenha competência de brigar, mas que não faça isso de uma maneira suja. É sempre importante, eu acho, relevante a gente levar para o ouvinte o lado sujo da Fórmula 1, para ele saber. Por mais que seja repugnante, é uma pena, a gente podia estar aqui falando do Ricardo, a gente podia estar falando mais aqui dessa questão de Ocon, de Hamilton, enfim, que também não é legal, mas pelo menos é mais esportiva. Mas eu acho que é relevante, Raposo, a gente trazer isso para o ouvinte saber o que está acontecendo nos bastidores, como certas equipes trabalham, mesmo que seja uma coisa comum, é um tipo de coisa que tem que acabar, é um tipo de coisa que a Liberty, talvez padronizando, ou talvez fazendo aquela ideia, né, como é que fala, gente? A verificação, né, antes do final de semana aberta, pode acabar com esse tipo de coisa. Enfim, não é uma coisa insolúvel. Isso vai sempre existir na Fórmula 1. Eu me recuso a aceitar. Eu acho que há que se pensar maneiras de se coibir a ilegalidade, que não é legal em lugar nenhum e na Fórmula 1 poderia ser, né, diminuída, igual doping. Né? Correr atrás, se vai sempre existir, tem que sempre correr atrás. Jamais entregar, jamais deixar com que a coisa penda para esse lado. E não houve nenhuma punição, nenhuma ensaio de... Aí é que você chegou no ponto que eu queria. Aí já não é informação, aí já é... Alguns jornalistas especulam, gente que eu confio, de que a questão foi o seguinte, Raposo, de que viraram para a Ferrari e falaram o seguinte: vou deixar passar. Não vou te dar um hard time, né? Como diz em inglês. Não vou complicar a sua vida. Em troca, você não complica a minha vida para 2021. Né? Corre muito nos bastidores e que foi essa questão de, olha, não vou te punir, mas você também agora não me perturbe, para usar uma expressão mais limpa, não me perturbe com o regulamento em 2021. Então também é válido a gente trazer essa pauta para o programa, para a gente ver como vai ser o comportamento nessa discussão de 2021. Né? Porque a Ferrari já ameaçou sair, já falou que não vai aceitar certas coisas. Talvez ela ainda faça esses tipos de barulho, mas vamos ver na prática como as coisas são. Mas aí, Raposo, a sua colocação foi pertinente. O que foi feito disso? Corte nos bastidores que foi uma mão lava a outra. Né? Não te puno, mas você também facilita a minha vida para 2021. Uma mão lava a outra parte 2, né? Porque o que a gente falou do retrovisor que não era o retrovisor já é parte 1. Né? Eles aprovaram, tem razão, criticaram, tá bom, tá errado, então tira. Mas na próxima corrida, exato. Mas já usou errado nessa. Não, mas não pune. É o que eu falei com o retrovisor, né, Diogo? Isso decide um campeonato. Uma pontuação de uma corrida decide um campeonato, né? Sim. É o famoso, você está jogando e as regras estão se alterando durante o jogo, sabe? Sei lá, até jogar uma damas que seja, se você jogar e está alterando as regras no meio do jogo, você se irrita, enfim, de que dirá num nível desse, com esse investimento, esse trabalho, enfim, é o tipo de coisa que não pode passar e já são 2 situações visíveis no ano, né? Fora o que a gente não consegue enxergar.
Exatamente. Fora o que já acontece que a gente nunca fica sabendo. Eu acho que vale o registro, né, Raposo? Vale para o ouvinte ficar antenado. Isso pode ganhar repercussão. Vocês lembram do caso de espionagem? Não estou falando que vai virar isso, mas lembre-se do caso de espionagem Ferrari e McLaren em 2007. Começou como uma faísquinha e o tamanho da coisa virou, né, interferiu até no Campeonato Mundial. Há quem diga que interferiu, inclusive, na última corrida, Gazeta dello Sport. Então, é isso que eu queria chamar a atenção. Me preocupa muito lembrar desse 2007. Que exatamente, eu acho que é o que você ia falar, né? Há quem diga que a McLaren foi proibida de ser campeã daquele ano e por isso o Kimi Raikkonen é campeão. E imagina se tem algo por baixo dos panos. Eu acho que não chega a tanto, Raposo, porque aquilo foi uma coisa tão escancarada e ganhou uma repercussão tão grande que né, isso é uma coisa que ainda tudo bem. Isso acontece sempre, infelizmente, né? Acontece, ó, igual o Diogo falou, é o retrovisor. Ah, tá errado, olha, então aqui, na próxima esquece, tá? Não vem com isso na próxima, não, aí a vida segue feliz. Né? Aquele caso da espionagem foi uma coisa tão grande que envolvia Alonso, imprensa, né, e declarações e acusações e rompimento de contrato e a punição de 100 milhões para a Ferrari, né, para a McLaren, né, foi punida em 100 milhões de euros e caçou todos os pontos do campeonato. Existia essa questão moral, porque aí o mundo estava vendo a Fórmula 1 com a questão moral. Vai ganhar quem roubou ou vai ganhar quem não roubou? Eles podem ter se colocado nessa posição de ter que interferir. Mas eu acho que dessa vez a sua preocupação ela tem razão de ser, mas eu acho que o caso não ficou grande dessa maneira. Pode ser uma faísquinha, e o ouvinte do café eu acho que merecia saber do assunto. O assunto é chato, embora eu acho que os nossos ouvintes que gostam da parte técnica estejam felizes com essas colocações. Mas eu acho que vale uma utilidade do café, pelo menos registrar, até porque, eu repito, isso tudo correu muito forte nos bastidores em Mônaco. Não foi assim um que falou, outro. Por isso que eu fiquei até na dúvida, não sei se a televisão brasileira deu o devido, porque existem repórteres lá, né? Existem poucos do Brasil, mas tem gente lá, né? E a repercussão foi muito grande. Foi realmente forte lá durante o Grande Prêmio de Mônaco. Diogo Gomes, nós temos um Mr. Montreal, é isso? Há muito tempo, na verdade, né? Ele já começa a carreira dele na Fórmula 1 lá, é o Lewis Hamilton. Hamilton hoje tem 6 vitórias em Montreal, né? Só o Schumacher tem mais que ele, tem 7. Cabe lembrar que os últimos 3 anos tivemos 3 vitórias do Lewis Hamilton. Só 2014, o primeiro ano dessa era V6 Turbo, que quem vence é o Ricardo, de Red Bull, obviamente. Então, é uma pista que já é conhecida por ser um segundo lar, podemos colocar assim, para o Lewis Hamilton, e ele chega, não sei se exatamente na melhor condição, né, mas é aquele tipo de pista em que, pelo ótimo histórico que tem, é simplesmente natural que quando ele chegue lá, ou quando a Fórmula 1 chegue no Canadá, todos olhem para, naturalmente até eu diria, para Lewis Hamilton como um dos grandes candidatos. Inclusive, se não me engano, o ano passado é o ano que ele quebra o recorde, ou iguala o recorde de poles do Ayrton Senna, não? Ou algo parecido. Sim, e aí tem toda aquela cena da irmã, né, do Ayrton Senna entregando a capacete e tudo mais. Um ano já daquela cena, mas enfim, assim, foi um ponto que só colocou ainda mais uma representatividade, uma simbologia nessa ligação, né, nesse relacionamento quase, ele e o Hamilton com o Canadá e com essa pista de Montreal. E os pneus sobre o campus podem causar surpresas também nas ruas do circuito Gilles Villeneuve? Vai causar, lógico, vai causar. É uma pista que vai puxar muito mais, né? Como vocês esbarraram no programa passado, né? Agora vai ser a estreia dos hiper macios mesmo, né? Porque Mônaco não existe a exigência de calor e nem de forças, né? De forças laterais, enfim, da força em cima da borracha, né? E só para deixar registrado, né? O Hamilton tem as 6 vitórias e são 3 com o McLaren e 3 com o Mercedes, né? Então há realmente uma questão que vai além apenas da parte técnica para 2018, que é a relação do piloto com a pista mesmo. Né? Essas 6 vieram nos últimos 10 anos, se eu não me engano, enfim. A primeira foi em 2007, aí ele ganhou em 2010, aquela da gasolina, que ele foi empurrado. Enfim, 2012 também foi uma das poucas vitórias que ele teve no ano. Poucas não, 3. Não quer dizer que é tão pouco assim. E depois ele embala, como vocês citaram, 15, 16, 17. Teve aquela das gaivotas, né? As gaivotas na pista, que o Vettel vê, depois brinca no final da corrida. Enfim, tem várias
passagens de Hamilton no Canadá. Não, os pneus são decisivos, né, Raposo? Eles estão sendo decisivos nessa Fórmula 1, são absolutamente vitais e vão ser forçados. A gente precisa verificar uma coisa, que é a temperatura que vai estar, né? Eu ainda não sei. Mas, por exemplo, se tiver um Canadá escaldante, como diria o outro, é uma coisa. Se tiver um Canadá nublado, é outra. Então, isso vai influenciar muito nessa questão, porque é a época dos pneus mais macios, não são exatamente os preferidos, né? Então, isso pode quebrar. Eu acho que a gente também não pode só ir com a história, né? A história não pode ser a definição da Fórmula 1. Né? Tudo bem, a Mercedes tem um retrospecto favorabilíssimo lá, só não ganhou todas na era turbo, porque os freios acabaram em 2014, os dois, né? Tanto porque no desempenho do carro era para vencer também em 2014, mas isso não ganha jogo. O que ganha jogo é a parte técnica. E a Mercedes tem, a gente já falou aqui várias vezes, é uma sensação, né, que é uma sensação baseada nos nossos olhos, no que a gente vê, né, que a Mercedes não é exatamente boa com os pneus mais macios. Por isso que eu estou falando, se tiver muito calor, eles podem não ser a melhor opção. Ou pode ser que sejam, ou se tiver nublado, eles podem não render tanto, pode dar graining, ou pode dar bolha, enfim, é imprevisível por causa disso. A Mercedes tem um peso histórico, né, de ser uma pista rápida, é uma pista que deve acertar a Red Bull em cheio, porque, né, Mônaco foi mais uma comprovação, e a Red Bull é carro, a Red Bull tem aderência, a Red Bull tem tração, a Red Bull é boa em curva, mas a Red Bull não tem motor. E Canadá vai puxar motor. Então, entre a gente está descartando a Red Bull, né, mas com aquele asterisco, né? O último vencedor não Mercedes foi uma Red Bull, apesar dos problemas. Então, é um ponto de interrogação, Raposo. Não consigo te falar como exatamente os pneus vão influenciar, qual vai ser a melhor escolha, porque tá tudo muito. A gente ainda tem essa imprevisibilidade de saber qual borracha vai se dar melhor nesse ano, que pela primeira vez, em que eu me lembre, os grandes pneus mais duros têm sido várias vezes os melhores, os mais utilizados, as melhores opções, né? Inclusive foi em Mônaco, assim, o hipermacio, que equipes tomaram café, jantaram e almoçaram, né? Teve equipe que levou né? Talvez o Diogo Gomes até saiba de cabeça, ou você mesmo, Raposo. Teve equipe que levou do vermelho, do roxo, e o resto, todos os outros 11 de uma das grandes aí, não sei, Mercedes ou Ferrari, acho que foi a Ferrari ou a Mercedes, enfim. Levou uma opção só dos outros, porque tem que levar, e levou todos os itens macios para. E no final da corrida estava todo mundo com o roxo ou o vermelho. Né? Então, tudo bem, muita gente fez uma parada só, tinha que inverter mesmo. Mas a Mercedes tentou em Mônaco, não se esqueçam, no Q2 a Mercedes tenta fazer um tempo, o pneu, o ultra macio, não é o hiper, não é o mais de todos. Eles tentaram fazer uma volta no Q2, que é aquela questão de ter que andar, aí quem classifica no Q2, larga com aqueles pneus, ou seja, os pneus mais macios não são os mais rápidos. Então, vamos ver como que essa equação, Raposo, se desenvolve no Canadá. Pode embaralhar sim, pode haver ali uma imprevisibilidade que pode quebrar a situação da Mercedes. Não é possível, não. Eu não dou a vitória como certa para a Mercedes, não. E lembrando que os hipermacios continuam agora no Canadá, né? Como a gente tinha comentado rapidamente no programa anterior. Inclusive, eu estou com a tabela aberta aqui. Olha, com exceção da Mercedes, que faz uma escolha bem igualitária entre ultrasofts e hipersofts, ou ultramacios e hipermacios, 5 e 5 basicamente, além de 3 supermacios. Todas as outras equipes vão para a imensa maioria de pneus hipermacios. O Stroll, por exemplo, chega a pegar quase todos os pneus hipermacios, um ultramacio e alguns super, assim. Então, vai ser outra corrida muito possivelmente marcada pelo uso dos hipermacios, assim. E isso, Diogo, isso foi escolhido há muito tempo, vale lembrar. Eles escolhem pneus com muita antecedência. Então, antes que o ouvinte fale, mas peraí, você está falando que eles não são os melhores, mas eles são os mais escolhidos? Isso foi escolhido. É importante ver como vai ser isso lá para as últimas corridas do ano. Aí sim já serão as escolhas com informações baseadas nas corridas, né? Isso, Canadá, eu acho que o Canadá também é escolhido ainda nos testes de pré-temporada. Se não for, é depois de Austrália, é por ali. É muito antecedente. Eu creio que sim. Agora eles estão anunciando os pneus da Hungria, para você ter uma noção, que é a última corrida das férias. Então, realmente é muita antecedência. Mas, continuando no Stroll, ele escolhe 5 pneus supermacios, ultramacio e 7 hipermacios. Engraçado, que extrema, né? Os do meio, então, eles não escolheram, se eu entendi. Geralmente, os pilotos escolheram menos. O Sainz, o Hülkenberg também, Pérez. É uma seleção bem variada, mas assim, o hipermacio, ele é
a grande escala. Só um ponto rápido, não é nem tão importante assim, mas a Pirelli divulgou recentemente que vai fazer uma mudança no nome dos pneus, né? Vai meio que dar uma padronizada no final de semana entre duro, médio e macio, algo parecido. Então, é como se os pneus ganhassem subnomes, não sei se pode ser colocado assim, no final de semana, né? Mas eles vão fixar as cores ou as cores vão continuar como são? Eu estou desinformado. Essa informação eles não passaram ainda, mas, por exemplo, agora super macio, ultra macio e hiper macio. Apesar de o super macio já ser bem macio, né? Ele, em tese, é o mais duro do fim de semana. Então, ele ficaria ali com a posição de o mais duro, né? O ultra macio de médio. Diego Gomes depois Thiago Raposo. Olha só que é confundir ainda mais algo que já é confuso e desnecessário. Simples assim. Inclusive, tem que mudar a cor, a seção de cores, porque de ultra macio para hiper macio, graças a Deus que os gráficos ali me ajudaram muito em Mônaco, porque no olhômetro básico, que eu sempre tento fazer quando a câmera está pegando o carro de lado, saindo dos pits, ali foi morto para mim em Mônaco, porque simplesmente não, quando o pneu está girando, de fato, simplesmente não tem como discriminar. Só na MotoGP, né? A MotoGP, eu me dou absolutamente... Eu não tento mais decifrar pneu olhando para a moto na MotoGP. Eu sou absolutamente incompetente, não tenho a menor capacidade de desvendar o pneu sem o gráfico na MotoGP. O cara que conseguir desvendar os pneus da Suzuki ali, ele ganha um prêmio. Eu deveria ter um prêmio só deles, porque o aro, ela faz proposta, ela coloca um aro de uma cor, a proteção de outra, aí vem a outra cor do pneu, enfim, mas aí... Eles mostram bem, né, antes e tal da corrida. É que normalmente você tem que parar e anotar certinho quem tá com qual pneu. Mas a Pirelli, enfim, se foram mudanças anunciadas, essa questão da nomenclatura deve ter alguma mudança. Imagino eu que mudança também nas pinturas, tomara. Enfim, o meu ponto é que fique mais simples. Eu acho mais interessante. Para mim não vai fazer diferença, na realidade, mas para o fã mais leigo, talvez não. Eu acho que de fato vai fazer muita diferença. Agora tem que achar um jeito de tentar deixar mais simples. Vou falar em fã mais velho? Do jeito que tá complicando mais porque já tá complicado. Vou falar em fã mais velho, se o Rossi esse aqui diria que o Raposo está ansioso para falar. Eu não entendi a sua pergunta. Não, se você concorda com essa simplificação da nomenclatura dos pneus, vai chamar só de macio, duro e médios, não sei se exatamente são essas as três opções, mas enfim, vai abolir essa questão de hiper, super, ultra. Mas enfim, e como vai fazer? Você tem mais de... Isso não é tão simples assim. Não, eles vão, pelo que eu entendi, eles vão fazer por final de semana. Então, esse final de semana eu vou chamar um mais macio disso, entendeu? Vai só nomenclatura. Cara, eu acho que ajuda. Eu acho que ajuda. Não pra gente, eu acho pra gente. Mas eu fico pensando aqui em casa, Gisele, que assiste todas as corridas, mas ela não sabe, ela se baseia realmente em assistir as corridas, não vê uma pessoa normal. Ela não vê Qualify, ela não vê treino livre, ela não entra em nenhum site especializado. Ela não escuta o café. Não escuta o café. Ainda mais agora que eu mudei de casa, ficou bem mais longe. Que antigamente ela era obrigada a escutar, porque ela... Agora nem isso. Intimidade sendo exposta aí para os ouvintes. Então, cara, eu imagino que deve ser super complicado você saber o hiper, o super, o macio, o hiper. Então... Eu já errei várias vezes. Nós aqui que somos fanáticos, eu já troquei ultra com hiper várias vezes. Só precisou ir para pista rosinha para eu ter certeza de que ele é o hiper. Então eu acho que ajuda. Talvez se eles pensassem, sei lá, em escala de número, pneu número 1, pneu número 2, o número 3, talvez facilitasse ainda mais. Mas essa aí de macio, médio e duro, eu acho que já vai ser um grande passo. Eu acho que tem que manter a cor, porque para as pessoas saberem qual é o grau, porque senão passa a desinformar, né? Informar menos sempre me incomoda. Então acho que mudar, chamar simplesmente de macio, né, de duro do final de semana, mas mantendo a cor, eu acho que não faria mal. Não. E chamar o pneu pelo número também é interessante, né? Pneu 1, pneu é o mais macio, 8. São 8, né? 8 ou 9, né? É o mais duro. Acho que seria interessante também. Tipo escala, né? Se diz. Essa semana está indo o 2, o 4 e o 5. Aí todo mundo já teria uma boa noção, né? Interessante. Eles têm uns gráficos também, né? Que a Liberty coloca durante a transmissão. Daquele bem basicão mesmo. Só esses são os pneus e tal. Então eles têm menos... Piorou, né, Diogo? Talvez a única coisa que tenha piorado de 2017 para 2018 em termos de gráfico da televisão é que até o ano passado você via, antes dos carros partirem para a volta de apresentação, você via
o gráfico com todos os compostos que cada um estava usando. Não tem mais isso. Eu fico dependendo sempre da informação do narrador, que eles têm informado, mas se eles esquecem, me incomoda não saber. Eu acho interessante olhar. E antes a gente tinha o grid inteiro ali, quem estava indo com qual opção antes da largada. Né? Esse geralmente, até esse gráfico que eu falei, até em questão de pit stop, geralmente quando eles estão saindo, aí eles colocam aquela mensagenzinha bem pro público mais ligar. Igual quando tem, sei lá, bandeira amarela dupla, aí eles, sabe, colocam uma frasinha explicando que há uma bandeira amarela dupla. Eu, no fundo, eu até gosto dessas coisas, sabe? Eu coloco todo mundo no mesmo barco, coloca a Gisele no mesmo barco da gente aqui, é legal. Até porque ela vai saber muito mais do que a gente, não tenho dúvida nenhuma. E... me perdi, eu ia fazer um comentário em cima, o Diogo fez um comentário a mais da Gisele. Âncora fez isso, âncora pensa com a cabeça de âncora ou pensa com a cabeça de comentarista, é sempre uma confusão. Mas era alguma coisa também relacionada aos pneus. Tá, lembrei. E o que me incomoda, né, o Fábio Campos falou que incomoda bastante da falta dessa informação, e o que me incomoda mais ainda é que pra você ter essa informação, você tem que pagar o lifetime, né? No gratuito não tem essa informação. Se você quer essa informação também, você tem que pagar. E era até uma crítica que... Lifetime não informa os pneus mais? Antes Nossa, você tá por fora. Não é que ele informa nos pneus, não informa nada. Não, assim, eu acho que ele só existe... questão de estar por fora. Até porque eu acho o lifetime hoje em dia quase que uma coisa absolutamente desnecessária. Com a informação de tela que a gente tem, que é cada vez mais rica, tirando essa questão dos pneus, né? Que, igual eu falei, talvez seja a única coisa que andou para trás. Hoje você consegue, na tela ali, tudo bem. O cara quer saber parcial, tudo bem, talvez o lifetime ajude, mas meu caso, eu consigo me informar do jeito que eu acho necessário com a torre lateral ali. Não sei de vocês dois. Você acostumou com seus anos no offline, digamos assim, né? Vendo a corrida assim, ser ao vivo e tal, mas quando eu... É porque eu tô assistindo... Fórmula 1 eu tô assistindo ao vivo muito raro agora, pra ser honesto, mas quando eu acompanho ao vivo eu faço questão de ver o lifetime, assim, questões parciais me ajuda bastante, mas assim, essa questão do lifetime gratuito da Fórmula 1, é claro que hoje ele só existe ainda por quase como uma desculpa do tipo assim, tá, tomaria, mas ele não entrega nada, basicamente. É algo falso, porque ele realmente não mostra nada, ele só diz pra você a posição que cada piloto tá no grid, ou seja... O que tá na tela, o que tá na tela. A tela, exatamente. Não, ele diz menos do que tá na tela, ele na verdade, ele faz você perder informação, porque... na tela ele vai passar alguns parciais ali na parte de baixo, quando tem um piloto se aproximando, aí ele coloca ali, olha, nesse setor aqui ele foi tantos décimos mais rápido, mais lento, enfim. Quando tem alguma aproximação para um ambre, alguma coisa assim, e nada disso tem, basicamente, no lifetime. É só, literalmente, informando a posição de cada piloto tá. Assim, para mim é muito claro que ele só ainda existe essa opção gratuita para algo do tipo assim, olha... Como vocês sempre tiveram, então tá aqui. Não vou exatamente julgar se é certo ou errado, não sei se cabe entrar nesse mérito agora, porque, enfim, eles querem monetizar em cima disso, né? Então eles basicamente estão forçando todo mundo a sair disso e tá, olha, paga um X aqui e você tem acesso a tudo aquilo lá, mas, enfim, tem essas questões. O gratuito basicamente não use, ele não é útil. Por falar nesse assunto, só rapidamente, Raposo, não sei se a gente está com a pauta aí já estourando, se dá tempo só de colocar uma coisinha aqui. A F1 TV continua a tropeçar na própria perna, né? Eu fui assistir o Grande Prêmio de Mônaco também nessa opção, e o áudio, eles puxam o áudio, como eu já citei aqui, né? Eles puxam o áudio das televisões, né? Claro, eles não têm um narrador, porque a MotoGP, por exemplo, ela tem os narradores oficiais, que estão no feed, né? na transmissão mundial. Então por exemplo, a TV inglesa, BT Sports, faz com seus próprios narradores. Mas se não quisesse, poderia fazer simplesmente com a narração em inglês que vai para o mundo inteiro. Até o Sport TV poderia passar se quisesse. Né? Aliás, seria sensacional, né? Uma televisão brasileira transmitir uma corrida em inglês. Pelo menos uma vez, uma exceção, enfim, eu acho que seria um grande incentivo para muita gente. Embora não esteja falando que tem que se tornar regra. Mas a F1 TV puxa essas narrações, né? E essas narrações estão vindo com um delay. Né? Então, tecnicamente, há esse atraso. Né? E é um delay de uns 3, 4 segundos. O que eu fui assistir, eu já estava percebendo que isso estava acontecendo. Né? No Grande Prêmio da Espanha, não. Eu não assisti a corrida inteira, não assisti ali uns treinos, enfim. Falei até aqui dos testes que eles transmitem. Mas, enfim, no Grande Prêmio de Mônaco era a opção ali que tinha e eu fui assistir.
e pensei, ok, delay de 4, 5 segundos. É possível, porque os rádios não têm o delay. Os rádios são da transmissão oficial. Né? Então, não tinha rádio, não conseguia ouvir nenhum rádio. Porque enquanto o rádio estava entrando, o delay da transmissão inglesa ainda estava por cima. Então, isso não é um problema do arquivo que eu acessei. Porque, igual estou te falando, os sons... há uma sincronia do som do rádio e a não sincronia da narração. Ou seja, é um problema claro da transmissão mesmo, oficialmente da transmissão. E eu fico imaginando quem tá refém dessa opção. Deve estar morrendo de raiva. Porque eu né, perdi algumas horas, mas fui procurar outra maneira de assistir a corrida. Agora, quem não tem essas opções, é um erro. Né? É uma coisa técnica que atrapalha, que incomoda, que não está pronta. Né? Então fica só esse registro de como a F1 TV ainda tropeça nas próprias pernas. Eu já falei aqui, vai ser um ótimo caminho, mas tem que funcionar. Sem funcionar, não tem como. Tem uma série de corridas históricas interessantes. Tem Bélgica 98, né, aquela corrida da largada. Enfim, tem uma série, tem corridas de 86, de 87, eu já até peguei aqui para assistir. Tem muita coisa boa do arquivo da Fórmula 1, tem muita opção de câmera, enfim, vai ser interessante. Mas é incrível como foi lançado sem estar pronto. Realmente também vale o registro. Eu vou parafrasear Fábio Campos, né, dizendo: veja, ouvintes, quando esse programa tinha corridas clássicas... Eu não cometo essa idiosincrasia, eu já cometi muito no passado. Né? Quando esse programa tinha corridas clássicas, Fábio Campos faltava os programas por não assistir. E agora ele coloca uma lista, ele criou a listinha das corridas clássicas que ele quer. Que injustiça. Você está dizendo, você está passando a imagem para o ouvinte que não gosta de corridas clássicas. Marcelo Cesarino sabe que isso não é verdade. Sempre participei várias vezes eu participei do bloco de corridas clássicas, mesmo sem ter assistido a corrida, que vai contra os meus princípios, mas só ali dando um pitaco ou outro. Enfim, você não está falando a verdade dessa vez. Só para fechar a última pergunta para Diogo Gomes e Fábio Campos. Eu fiz essa pergunta para vocês naquele famoso programa que o âncora só deu boa noite e foi embora e deixou o programa com vocês. Hoje eu estou aqui até o finalzinho. E a pergunta é a mesma que eu fiz lá, antes de ir embora. Já que é uma pista de motor, podemos esperar a Force Indias e Williams um pouco melhor, pelo menos? Olha, em tese sim, mas eu acho que é claro para todo mundo que hoje os motores da Ferrari, eles conseguiram, não sei se ultrapassar, mas equiparar. Eu acho que dá para a gente ter uma noção, né, que talvez um pouquinho abaixo. Com a ligação clandestina ou sem a ligação clandestina? Essa era a segunda parte, mas eu não ia usar o termo ligação clandestina não, mas eu gostei, vou usar ele a partir de agora. Então, assim, o motor Ferrari com o pacote que a gente se acostumou a ver, ele estava no mesmo nível, né? Talvez um pouquinho abaixo, talvez um pouquinho acima, mas naquele mesmo nível. Então, em tese, ele teria que botar a Sauber nessa briga também, né? Eu acho que aquela ideia de olha, a Mercedes é mais forte, ou equipes que usam motores Mercedes vão ser mais fortes aqui e aqui porque o motor é mais forte, talvez ela já não esteja tão presente assim. Ainda está presente porque só tem a Ferrari e a Sauber, né, com os outros motores, e a Haas, perdão, também, né. Talvez seja mais questão de dizer, olha, as equipes que usam motores Renault vão perder um pouco, a Red Bull, a McLaren, enfim. Mas não acho que exista mais toda essa diferença, não. Agora, a segunda parte da resposta, que o Sr. Corposo falou, será que essa questão das baterias vai ter um impacto tão grande já agora? Não sei. Isso a gente vai ter que esperar treino livre, classificação, corrida, para poder verificar se realmente. Se a Ferrari perder muito, ou perder uma quantidade considerável ali de potência, falam muito em ganho nas saídas das curvas, né, por conta dessa questão das baterias. Se for o caso, aí talvez essa diferença venha a crescer. E quando você está falando de retas, sempre vai ter uma diferença ali, né, em velocidade. Mas o Canadá é muito específico, a maneira como degrada os pneus é muito específico, a maneira como machuca e como exige dos freios é muito específico. Essa talvez seja uma das provas que mais exige dos freios em todo o calendário, que é uma das, com certeza. Se é a que mais exige, eu não sei dizer. Eu acho que é a que mais exige. Eu acho essa e o Bahrein. Singapura também. Não, mas essa e o Bahrein, mas Singapura não chega a tantas altas velocidades, né? Eu acho que essa e o Bahrein são as pistas que mais puxam freio. Singapura é mais pelo para, né? Onde acho que é o circuito que mais tem curva no todo
todo ano ou algo do tipo. Então, assim, tem outros aspectos ali que podem ser levados em consideração além do motor. Eu acho que não... Como repetindo, tem retas, então a questão do motor faz diferença, mas tem outros pontos que podem até ser mais importantes. Esse ponto da Ferrari, como a gente abriu esse bloco aqui falando sobre isso, é algo que tem que ir e vai ser bastante observado. Diogo, você lembra do Kers em 2009? Você já era adulto. Você lembra quando a Fórmula 1 tinha o Kers, inclusive nos gráficos da transmissão, em 2009? Claro, mas acho que ali no início, nessa corrida ali, todo mundo já tinha Kers? Porque não, já tinha descobre, algumas equipes tinham. Você lembra? A Ferrari tinha, a Red Bull não tinha. O da Ferrari ainda era meio mandrake, né? O da Haas não, perdão, fui de tudo. O da Brown era o potente, né? Foi a inventora de tudo, basicamente. Agora, você lembra de como tinha no gráfico o uso do KERS? Como que você acompanhava o KERS em tempo real na transmissão? Você lembra disso? Era uma pilhazinha vermelha, né? Exatamente. Agora eu vou te fazer uma pergunta mais difícil ainda. Você lembra quando o KERS era usado? Na maioria das vezes? Quando que a bateriazinha baixava? Em 2000, em 2009, enfim, nas épocas de KERS. Essa pergunta é difícil, mas eu quero saber se você capta onde eu estou querendo chegar. Você lembra quando que o KERS era realmente usado pelo piloto? Na saída das curvas. Exatamente. Mas não sei se dá para colocar como padrão de todos eles. Não, mas veja bem. Saída da curva com certeza sim. Principalmente, um exemplo bom é Coreia. Uhum, sim. Coreia era um circuito que você observasse, assim, os pilotos escolhiam aquelas curvas específicas e nas saídas era certeza. Mas aí era 2010, né? Aí já não era 2009. Mas em 2009, você respondeu certinho. Você chegou exatamente aonde eu queria chegar. Você usava energia cinética justamente na saída das curvas, que é uma das coisas mais importantes do Canadá, que tem muita curva de baixa. Ou seja, a questão da Ferrari pode já ficar muito clara no Canadá. Claro que nós não teremos a capacidade aqui de dizer foi isso. Até porque a gente está falando aqui do retrospecto positivo da Mercedes. Mas o fato de nós não termos a capacidade de cravar não quer dizer que não terá efeito lá dentro, internamente, para eles. Então toda essa história que nós falamos aqui da bateria, da recuperação de energia, da trapaça da Ferrari, que ela já vai ser sentida, agora já vai, porque já vai correr sem. Né? Já não terá o sistema. Agora, é uma pista que é fundamental. Essa propulsão com o KERS, com o uso de uma energia adicional da bateria. Então, fica essa pulga atrás da orelha do ouvinte para ele ficar de olho no Canadá. E eu repito, nós não vamos poder dizer, né? Nossa, tomou 3 décimos por causa disso, por causa daquilo. E eu já admito aqui, não esperem na próxima semana que eu venha aqui dizer se foi isso ou não. É impossível saber. Mas que vai ter uma influência, nós não vamos saber quantificar. Mas que é uma pista em que aquela artimanha faria diferença, tecnicamente a gente pode afirmar por causa justamente disso. É o KERS que a gente lembra em 2009, era sempre usado na saída de curva. Ele nunca era usado como se imaginou, né, para ultrapassar no final da reta. Não, o KERS era um impulso de saída de curva, era o motor em giro baixo, é a hora que você precisa de jogar mais rotação. Né? Então é o que vai acontecer no Canadá. Fiquemos de olho, embora não consigamos ver. Ficaremos então. Estaremos de olho aí tanto nesse desempenho da Ferrari, depois que o Gato Net foi descoberto e retirado, como ficaremos de olho também nessas outras equipes que são aí empurradas pelo motor Mercedes, se conseguirão aí um desempenho um pouquinho melhor pela grande reta que nós temos aí que antecede o Muro dos Campeões. Então é isso, meus caros, encerramos aqui este bloco da Fórmula 1, dessa edição 566, que também tem Fórmula Indy e MotoGP. Espero que ouçam aí os 3 blocos e que nos escrevam para a semana que vem a gente trazer as considerações e tudo que vocês acharam dessa edição, para a gente melhorar gradualmente sempre, para a gente evoluir cada vez melhor e cada vez mais, como foi dito bastante no bloco da Fórmula Indy. Se você ainda não ouviu, você vai escutar bastante sobre evolução lá. E aguardo você também no bloco da MotoGP, caso você ainda não tenha ouvido.